obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu tinha um dilema antes de vir para cá. Quando eu vi que era o último a falar, o último você tem alguns problemas a resolver, né? Primeiro, evitar que todo mundo vá embora antes que você termine. Segundo, que você falar depois de alguém que tem mais de 40 anos de experiência, outro que tem mais de 30 na área, e eu sou aqui o calouro, fica meio complicado. Mas então eu resolvi, eu vou contar uma historinha, tentar ser rápido, não contar essa história, e fazer algumas provocações, com algumas propostas pontuais. Vocês já viram que diagnóstico a gente tem todos, né? Está tudo diagnosticado, a gente sabe tudo, o que tem que ser feito, e por que não faz? Então vamos lá. Primeiro, para homogeneizar a linguagem, a ABINE, o que representa, né? Complexo Eletroeletrônico, é uma organização que vai fazer 50 anos de idade, um setor que significa mais de 4 mil empresas no país, faturamento previsto esse ano de 135 bilhões de reais, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Até a crise de 2009, era um setor que crescia nos últimos 10 anos, de 2008 para trás, a 10% ao ano. Então, como é que fica, né? Como é que eu reclamo estando num setor desse tipo aí? 183 mil empregos diretos, 740 mil indiretos, abrangência nacional, 6 sedes regionais. Eu estou aqui, eu sou responsável pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo, e por conta disso, coordeno a ANABINE Nacional, toda a área de petróleo e gás e indústria naval. Eu espero que ninguém leia isso, mas eu botei isso, porque esse material vai ficar depois disponível, mas é um retrato do setor e tem algumas coisas que chamam atenção e vão justificar o porquê das nossas propostas nessa área de petróleo e gás. E eu vou chamar a atenção de alguns desses itens aí adiante. Eu acho que a maioria não estava aqui, eu vi que trocou o público do painel anterior de inovação tecnológica. Eu vi o diretor da FAPESP dizer que a atividade empresarial não investir em pesquisa e desenvolvimento no nível que deveria. O meu setor é diferente. O meu setor está no nível de padrão internacional dos países mais avançados do mundo, investe na ordem de 3% do faturamento, enquanto o Brasil está na faixa aí de 1 ponto qualquer coisa, né? E aí já começa a surgir essa pergunta, olha, será que nós vamos manter essas 4 mil empresas aí, com esse processo? Porque eu não vou voltar ao nível de investimento que petróleo e gás representa, né? Segmento produtivo nenhum pode estar fora disso. Vocês viram os bilhões envolvidos, eu vou repeti-los não em números para não haver mais conflitos de números, mas em percentuais. Em dólar nós crescemos em faturamento 18%, 5% na geração de empregos, mas em compensação, o déficit da balança comercial do setor, previsto para este ano, é maior 23%. Aqueles números que o nosso secretário colocou de realização nos fornecimentos à área de petróleo e gás, seguramente um percentual muito pequeno é de produto fabricado no Brasil. E esse é um problema sério que a gente tem. O nosso setor fornece a indústria de petróleo e gás naval. Nós somos 10 segmentos diferentes, né, quando a gente fala em eletroeletrônico. Passa por informática, componentes e segurança industrial, vários sistemas. Esses são os 5 sistemas em que a gente atua como fornecedor da indústria de petróleo e gás. A nossa relação com a indústria de petróleo e gás, que é uma relação estruturada, construída do início da década de 90 para cá. Antes a gente não tinha essa organização, porque nós criamos aqui esses grupos de trabalho de petróleo e gás e navipeças, que são os tais que eu coordeno nacionalmente. E eu me lembro quando eu fiz a primeira pergunta, quando a criação da Unip, porque a ABINE está no conselho da Unip, quando a criação da Unip, a mobilização dos nossos associados, eu perguntei às nossas empresas quantos eram fornecedoras diretas de petróleo e gás e tinham interesse em participar dessas discussões. Eram 12 empresas. 12. Tinham como prioridade a área de petróleo e gás. Hoje são 150 e a gente tem um potencial de chegar a 350 rapidamente. Participamos de uma articulação com associações de classe. Vocês vão ver que esse estudo que o Luiz apresentou aqui da Unip nasceu de um grupo menor que provocou algumas ações. Eu vou mostrar isso adiante. Isso gerou também uma articulação com os diversos níveis gerenciais da Petrobras e com a Petrobras, porque
nesse período todo é a maior investidora do segmento. Diálogos também com as entidades representantes das outras operadoras, da indústria naval e tal. E, como um marco referencial interessante, a alteração nas planilhas da rodada de licitação da ANP, que são essas aí. O nosso segmento é um segmento que, na composição do custo dos investimentos, por exemplo, uma plataforma, são muito pouco expressivos do ponto de vista econômico e financeiro. A gente está lá no final da cadeia de suprimento e essa pouca representatividade já significa também pouca visibilidade. Com isso, a questão do conteúdo local, que é um item de fomento desse fornecimento de fabricante brasileiro, de empresa instalada no país, a gente ficava um pouco fora. Então, a gente, a partir da 7ª rodada da ANP, em reuniões com o Ministério de Minas e Energia, a gente conseguiu estabelecer que a medição do conteúdo local não seria mais pelo total do empreendimento, mas sim por famílias de produto ou por sistemas. No nosso caso, esses são os percentuais que têm que ser garantidos de conteúdo local nesses sistemas. Até 2019. Não, até 2019 haverá um aumento gradativo, por exemplo, em automação, até 90%. Os percentuais que o senhor mostra são atuais? Não, esses são os atuais, para as compras a partir da 7ª rodada. Obrigado. A ABIN atua nesses contextos aí, ó, em relação a petróleo e gás. No PROMIMP, todas essas construções aqui, está no Comitê Executivo, está nos comitês setoriais e temáticos. Projetos, o PROMIMP gerou, ao longo dos seus 8 anos de existência, mais de 400 projetos. Dentro deles surgiu, por exemplo, na área de tecnologia, a gente conseguiu uma redefinição da rede de automação e instrumentação, rede temática, com recursos do CTPetro. Criamos a rede temática de eletrônica embarcada. E estamos também nessas outras entidades aí. Dessa junção, quando a gente percebeu que o PROMIMP, de certa forma, já não vinha na velocidade necessária, a inclusão continuada do fabricante nacional nos fornecimentos, esse grupo de entidades aqui, a ABIN, a BIMAC, a Bitan e o sistema Firjan, que se envolveu nisso, definiu então uma agenda, e desta agenda aqui é que nasceu o estudo. Isso é que provocou a contratação do estudo junto ao BUS, aquele estudo que o Luiz conseguiu condensar com as quase 300 folhas em poucos slides aqui, muito bem, por sinal. O nosso objetivo nessa construção é que, em função de uma curva de aprendizagem necessária, a gente conseguisse gerar isso aí, ó. Através de uma maximização do conteúdo local, a gente gerar competitividade e sustentabilidade, porque precisa ter uma curva de aprendizado nesse contexto. E isso virou um mantra. A gente vem repetindo isso arduamente. Felizmente, está começando a ser incorporado. A última contratação que a Petrobras fez em sistemas de automação já prevê aquele crescimento gradativo para o fornecimento a cada plataforma de um percentual maior de conteúdo local. Nesse relacionamento com a Petrobras, principal investidora do setor, alguns avanços foram conseguidos, né? Essa divulgação dos planos de investimento da empresa, a discussão, nós temos um grupo permanente de discussão sobre as condições de fornecimento de materiais, temos avançado significativamente em termos dos critérios, das condições que ela impunha. Conseguimos discutir especificações técnicas, só a BIN, em um workshop, propôs 205 alterações, o que até então para o SEMPS e para a engenharia da Petrobras era uma coisa intocável, e a gente conseguiu consensar em todas elas. Também as questões contratuais, essa da CFM, né? E há uma aparente tendência atual de que a Petrobras defina a obrigação em todas as suas áreas da adoção da política de conteúdo local. Eu digo isso porque, em algum momento, nas apresentações anteriores, apareceu um termo ali que não foi muito falado, instrumento vinculante. Na área de exploração e produção, nós temos um instrumento vinculante de conteúdo local, porque isso é incluído no contrato de concessão da Petrobras na hora que os blocos são licitados. Na área de abastecimento, refino e transporte marítimo, não há nenhum vínculo. E, com isso, não há nenhuma obrigação de conteúdo local. Na medida em que a diretoria da Petrobras aprove isso como política a ser incluída pela empresa, essas áreas também terão que cumprir critérios de conteúdo local. Bom, a questão do custo do Brasil, não vou me deter, os fatores de competitividade e sustentabilidade já foi bastante falado.
mas algumas respostas foram favoráveis, algumas indicações favoráveis nesse cenário interno, né? Além da Petrobras ser principal operadora, nos próximos 10 anos as demais operadoras vão crescer também nesse mercado. Há financiamentos que melhoram esse processo de amparo à indústria nacional. Há esse índice de conteúdo local na cadeia de suprimentos. Já tem um critério de medição estabelecido, que é a cartilha da ANP. Tem questionamentos? Claro que tem, mas já é um critério uniforme. Já tem um critério de certificação. Já temos um fórum permanente de conteúdo local com a ANP, as entidades em conjunto, para simplificar esse processo, para melhorá-lo. Temos uma indústria nacional com capacidade de fornecimento. Temos grandes contratantes com uma série de benefícios e isenções fiscais, o que passa a ser uma bandeira nossa em termos de tratamento isonômico. A gente fala em indústria naval no Brasil. O pessoal do Sinaval não gosta que eu fale, mas eu costumo dizer que é, na verdade, uma indústria de cascos, porque todo o conteúdo do navio vem de fora, pacote fechado, né? Mas por que essa indústria de cascos se reativou no Brasil? Porque teve uma política pública específica para ela. E a gente quer que isso extrapole ao longo de toda a cadeia produtiva. E nós estamos mobilizados para essa isonomia de condições. Qual é o cenário externo que a gente enfrenta? Eu vou focar só nisso aqui. Os outros todos, todo mundo sabe, essas crises que ocorrem aviltam os preços. Você tem, por exemplo, de repente uma oferta de produto que cai 30% no preço porque o comprador original desistiu em função da crise que atravessa a Europa, por exemplo. Mas eu vou focar aqui na questão dos incentivos governamentais e mostrar, isso aqui é um estudo, a ABINE, o setor eletroeletrônico dos países do primeiro mundo significa mais ou menos 12% do PIB. No Brasil nós estamos hoje em 3,4%. E aí fizemos um estudo há cerca de 2 anos, contratamos consultoria para isso, para entender a indústria de semicondutores e políticas de incentivo de outros países que se destacaram na área eletroeletrônica. Isso é um estudo chamado ABINE 2020, que está disponível no site da ABINE para quem quiser. E está aí os países que foram examinados. Os Estados Unidos, o Oregon como estado que tem toda uma legislação específica e uma série de incentivos que são dados, né? Todos esses países aí, países de primeiro mundo, países que têm sido referência em uma série de questões, outras experiências internacionais e políticas públicas voltadas para PDI, para instrumentos financeiros, isenção e redução de impostos, taxas e tal. Esse estudo detalha isso tudo, né? E mostra como é que elas feitas. Mas eu quero focar nisso aqui. Por que nisso aqui? Porque a minha proposta vai ter a ver com essa questão de conteúdo local. A gente, quando sai alguma notícia de conteúdo local, imediatamente sai um artigo num jornal, numa revista, questionando o conteúdo local, dizendo que é ruim para o consumidor brasileiro, que aumenta preço. Eu não entendo da indústria automobilística para saber se lá teria sentido ou não esses incentivos que foram feitos, essas proteções tarifárias. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu reajo quando eu vejo logo em seguida uma reação baseada nessa vantagem do consumidor em comprar mais barato. O que não é dito, pelo menos nas nossas indústrias, é que o risco que a gente tem é que se a gente não fizer um confronto neste momento, depois o fornecedor único lá de fora impõe o preço que quiser. E aí o consumidor vai continuar pagando e talvez até muito mais caro. E aqui alguns países, vocês veem que o Brasil questiona isso, mas tem países pobres aí, né? Pouco poderosos. O Buy America é de 1933, uma revisão dele com ampliação de 2009. A China tem lei de 2002. O Reino Unido, o Alberto fez referência, acabou de vir lá o primeiro-ministro falando da importância da questão do conteúdo local e por aí vai. A Angola, Colômbia, mandaram missões governamentais aqui conversar com a gente para saber qual era a nossa experiência e estão fazendo políticas de conteúdo local. Então eu fico muito à vontade para defender essa linha. E por que todo mundo tem interesse nisso? Por causa dessas vantagens aí, ó. Esses são ganhos diretos com fornecimento local. Fundamentalmente geração de emprego e renda e todas essas consequências aí, ó. Terminando, chegando ao final. Eu diria que é preciso adequar essas diretrizes. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, recursos para as empresas. Tem muito recurso? Tem. O Padovese do IPT hoje é que falou em 800 milhões de recursos para investimento, pesquisa e desenvolvimento, mas vai para a universidade. A empresa, naquela discussão de revisão da rede temática de automação e instrumentação com o coordenador da rede, o professor Maitelli,
A rede de automação e instrumentação era a rede Norte-Nordeste. Todo o investimento nosso, em termos de empresas, indústrias, em automação e instrumentação das empresas nacionais, estão no Paraná e Rio Grande do Sul. E aí não tinha acesso a recursos de FINEP, porque a rede temática de automação e instrumentação era Norte-Nordeste. Essas maluquices que o país tem. Né? E aí, numa reunião com o professor Maitelli, o FINEP e outros, depois que ele defendia a manutenção disso, desse status quo, eu perguntei para ele, tá bom, você tem muitos projetos lá desenvolvidos, mas me diz um que virou um produto, virou uma inovação aplicada ao produto. E a partir dessa discussão, a gente transformou essa rede Norte-Nordeste em rede nacional. Da discussão nasce a luz, né? Hein? Da discussão nasce a luz. Pois é preciso, né? Bom, então a proposta que a gente tem é essa aí. A gente está vendo, a gente viu o Plano Brasil Maior aí, com aquele estabelecimento de 25% de diferencial para o preço nacional ser absorvido. Né? A gente tem esse critério de conteúdo nacional na área de petróleo e gás. Ainda restrito a ANP, restrito à área de AIP. Então, a nossa proposta, a gente já começou a conversar isso com a Eletrobras, encontramos alguma ressonância na Eletrobras, que tem uma política de conteúdo nacional. E falta realmente uma coordenação. Falta um fórum decisório para estabelecer essas políticas, estabelecer esses critérios. Então, a gente está pensando em propor uma coisa dessa. Uma secretaria extraordinária, de preferência lá na Casa Civil, junto à Presidência da República. A política de conteúdo nacional existente no país nasceu do decreto do PROMIMP, de dezembro de 2003, do presidente Lula, elaborado pela atual presidenta Dilma, quando era ministra de Minas e Energia. Então, por que não aproveitar isso para a gente trabalhar nessa linha? Essa é a ideia. Assim a gente vai poder fazer esse processo avançar, né, conciliando essa maximização com a geração de emprego e renda, competitividade e sustentabilidade com o tempo de aprendizado, avanço tecnológico, gerar estímulos também ao vendedor, estimular a questão do conteúdo local e trazer benefícios, com o envolvimento de todos os agentes, governos, operadores, entidades de classe e indústria. E a gente espera, com isso, conseguir avançar nessa busca de um país melhor. Muito obrigado.